Oi, tudo bem? Está no ar o Viver UFOB, o podcast da UFOB. Eu, Georgia Souza, apresentando hoje. Minha colega Ana Camila não veio, vai tomar falta, mas eu tô com uma turma aqui muito boa que vai apresentar a geologia pra gente. E vocês já sabem que o Viver UFOB é o podcast onde vocês conhecem mais a universidade. Vocês podem conhecer mais sobre os nossos projetos de ensino, pesquisa e extensão, e ele já está disponível em todas as plataformas de streaming e também no nosso canal no YouTube. Então, já segue, compartilha depois desse episódio e fica até o final. E os meus convidados de hoje, então eu estou aqui com a Alice, com o Ellerson e Arthur Ribeiro. Bem-vindos, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado pelo convite, e é um prazer estar aqui para conversar com todos os ouvintes sobre a geologia, né? Que é uma graduação muito especial e bacana para quem se interessa em meter o pé no chão e andar no meio do mato. Ele já disse aí, ó, tem que ter coragem. E aí, tudo bom, gente? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para poder compartilhar na minha experiência profissional, também minha experiência aqui na universidade. E você, Wellington, tudo jóia? Tudo jóia. Agradeço também, uma satisfação estar aqui, compartilhando um pouco da minha experiência na UFOB, principalmente, e também a experiência profissional. Estou muito animado para poder compartilhar isso, principalmente com meus ex-colegas aqui também de graduação. Muito feliz. Foi uma coincidência, tá? A gente acabou trazendo 3 egressos da geologia que eram da mesma turma. Né? Então, assim, vocês vão poder contar um pouquinho das histórias e da atuação de vocês, mas antes eu quero saber como é que a geologia entrou na vida de vocês. Quem quer começar? Arthur? Então, em 2013, estava entrando no IFTO lá em Gurupi, Tocantins, no curso de agronegócio. E mexendo ali com o solo, né? Conhecendo ali um pouco da evolução dos solos. Aí eu comecei a conversar com uma professora de geografia. Ela falou de um curso de geologia que um colega dela tinha feito na época da graduação dela, e que o foco dele ali era trabalhar com petróleo. E nesse meio termo, minha irmã, ela estava com foco em engenharia de minas e engenharia do petróleo. Aí a carruagem foi andando, eu escolhi outros cursos na cabeça. Aí quando veio o Enem, de fato, de 2015, eu fiquei na dúvida, e aí, engenharia de minas ou geologia? Entreguei para Deus. Aí Deus, no terceiro dia do SISU, lancei Geologia UFOB, Engenharia de Minas, Mato Grosso. Passei aqui na UFOB e aqui estou. Que bom que você nos escolheu e por isso você está aqui. E aí, gente, me conta como é que foi para vocês descobrir a geologia? Bom, que nem Arthur falou, né? Eu também, minha primeira opção era Engenharia de Minas. Quando eu estava na escola, acho que no segundo ano do ensino médio, eu não sabia ao certo o que eu queria. Aí eu comecei a estudar pro Enem e tal, e aí eu comecei a me interessar pela área da engenharia de Minas. Só que eu tinha a condição de que eu teria que vir estudar aqui em Barreiras. E aí me apresentaram um curso de geologia, eu comecei a pesquisar sobre ele. E aí eu me interessei, aí passou a ser meu sonho. Com 15 anos eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser geóloga e eu queria trabalhar na Petrobras. Era o meu sonho. Eu acho que é algo que está um pouco no imaginário, né? De quem entrar para a área da geologia, né? Trabalhar com petróleo na Petrobras. Eu fui um pouco diferente deles. Eu formei muito novo, saí do ensino médio com 16 anos de idade, então eu estava com muita dúvida do que fazer. Eu sabia que ia ser alguma área da engenharia, porque eu gostava muito de exatas, coisas assim do tipo. Só que meu pai começou a trabalhar no ramo da mineração bem nesse período, quando eu estava saindo do ensino médio. E ele me indicou fazer o curso de geologia. Na época eu fiquei um pouco relutante, não queria tanto assim. Aí eu fui pesquisar a grade e vi que tinha tudo que eu queria. Matemática, física, química, tinha uma parte de geografia física também, né? E era uma ciência pura, vamos dizer assim, né? A logia no final do nome. Eu interessei bastante, decidi tentar. Aí coloquei aqui para o UFOB, consegui. O engraçado é que, diferente deles dois, que estavam com dúvida de engenharia de Minas, e eles não seguiram, eu fiz especialização em engenharia de Minas, então eu fui para essa área também. Como é que você chegou nisso? Você vai contar para a gente depois como é que você chegou nisso aí. Isso, aí foi mais por influência mesmo da família, e gostei bastante. O primeiro ano foi difícil, mas depois eu apaixonei pelo curso.
Todos se identificaram de cara? Como é que foi? Já de iniciozinho ali, já teve muita dificuldade? Quando você chega, né, num curso de geologia, como é que é essa experiência? Assim, é um curso muito difícil. A gente entra num consenso aqui que é um curso muito difícil, mas desde o início eu sempre gostei muito. E não tinha nenhuma outra opção que eu pudesse seguir na minha vida de graduação que não fosse geologia. Então, a gente teve muitas dificuldades no meio do caminho, mas no finalzinho assim, do curso eu não gostava mais tanto assim como eu gostava no início. Mas eu ainda gostava. Foi uma crise, né? Eu acho que tem os momentos de crise na graduação, né? Eu concordo com a Alice, é um curso bem difícil, principalmente assim, o ciclo básico é mais aquele ciclo de cálculo, física, química, e você vê bem pouco de geologia. Aí depois do terceiro semestre, começa a pegar a disciplina específica do curso mesmo, foi quando eu de fato comecei a gostar. Assim, eu gostava de cálculo físico, mas geologia você vai ter contato mesmo depois do ciclo básico. Mas a cada disciplina, principalmente as específicas, geoquímica e tudo mais, eu fui tendo mais interesse, aí eu fui gostando bastante. Só que é um curso de carga horária pesada, ainda tem os campos, né? E viaja bastante, tem que dar conta de todas as disciplinas, as físicas. Então é bem pesado. Mas aí, para quem ainda não conhece, né, que às vezes pode estar confundindo com outras áreas, né, o que um bacharel em geologia faz, né? Como é que é essa formação, as possibilidades de atuação aí da área? Boa. Que eu sei que vocês, por exemplo, estão cada um indo numa área diferente um pouquinho, né? De início, a gente entra no curso de geologia com foco em Petrobras. E depois Vale do Rio Doce, e assim vai. Mas o curso de geologia, ele apresenta um leque muito diversificado, diferente da engenharia de Minas. Não falando mal dessa outra graduação. Por quê? Podemos trabalhar com água subterrânea, água superficial, com mineração. Mineração abarca todo o laço de provar que tem o minério, a legalização ambiental, a legalização minerária, venda do minério, especulação, também negócios externos, né? E meus colegas vão falar mais coisas também. E também tem a área ambiental, que tanto de regularização de imóveis rurais, tanto imóveis urbanos, recuperação de nascentes, controle de vossorocas, é algo muito extenso. Também fecha no apoio, vamos supor, geoespacial. Podemos atuar tanto em órgãos ambientais, órgãos de fiscalização, como a Cefaz, principalmente no quesito aí de mineração, venda de minério para outros estados, para outros países. Outro exemplo muito bom, que é na área de perícia criminal, que a geologia também forense. Tem o seu laço, né, geologia forense, venda de gemas, pedras preciosas, algo assim muito amplo. E outro, quem gosta de turismo, geologia de turismo, né? Levar as pessoas, principalmente os estrangeiros, para conhecer as belezas naturais. Exemplo aqui, o Oeste da Bahia, a Chapada Diamantina, o Jalapão. É muito rico, né? A nossa região é muito rica eu acho que, também. Assim, para quem está entrando no curso e não conhece tanto, a primeira coisa que tem que buscar é o que é a geologia, né? A ciência da Terra, do planeta. Então, o que tu vai estudar durante a graduação? Quase todos os eventos que originou nosso planeta, a história do planeta Terra e tudo que aconteceu com ele até hoje. Principalmente aplicado, que é um curso muito voltado para aplicação. Hoje em dia, acho que o CREA regularizou, né? Deu equivalência para geólogo, engenheiro geólogo. Então, eu vi isso, né? Exatamente. Tem essa credenciamento. Ele é bem aplicado, então você vai pegar todos esses processos naturais, que a gente tenta identificar algum padrão, trazer alguma aplicação e jogar isso dentro do mercado. Seja na parte de engenharia, com a geotecnia, seja na parte de mineração por si só, que é aproveitamento dos recursos minerais, seja na gestão ambiental, tentando gerir melhor e diminuir os impactos ambientais de algumas atividades. Então, assim, basicamente é isso. Você vai estudar o planeta, como ele funciona, tentar, pelo menos, que é muito vasto, não consegue estudar em 5 anos de graduação. Com certeza. Mas é isso daí. E tentar aplicar esse conhecimento no mercado de trabalho. A mineração é a sua área, né? É a área que você está atuando hoje. Como é que então, trabalhar na mineração? Complexo. É uma área que eu costumo sempre falar que ela meio que não aceita muito amadores, né? Porque é um mercado muito caro, os investimentos são muito altos, então exige que esteja um estudo muito detalhado para você, de fato, começar uma mineração. E é um mercado também que tem muito estigma, as pessoas têm um certo preconceito, pensam que a mineração é feita de qualquer jeito. Pelo contrário, é muito estudo, tem que ter muita técnica em cima para poder evitar
seja as questões dos impactos ambientais, ou seja as questões mesmo técnicas de segurança do trabalho também. Então é algo muito complexo, mas para mim é muito satisfatório, porque realmente eu gosto disso, da exploração, de ir para campo, ver o potencial de uma área, ver se de fato tem algum recurso mineral ali, identificar que recurso é esse, quantificar e falar, realmente aqui vale a pena explorar, aqui dá para poder trabalhar. É uma coisa que faz meus olhos brilhar. Eu tô vendo os olhinhos brilhando, viu? Os olhinhos dos três brilham quando eles falam da geologia. E você na área ambiental, né? Como é que está sendo seu trabalho? Isso, eu presto consultoria tanto na área ambiental, também alguns serviços de mineração, mas o meu foco principal é em hidrogeologia, que é com água subterrânea. Então, eu atuo principalmente na parte de locação de poço, acompanhamento de perfuração, né? E aí a demanda que eu recebo na minha empresa de consultoria é mais nessa área. A gente faz essa análise do imóvel, né? Se tem ou não possibilidade para ter água ali, porque depende muito da geologia do lugar. Então, vai depender do tipo de rocha que tem no terreno, de como essa rocha tá, para a gente poder analisar se aquele imóvel tem ou não condições para você fazer a perfuração de um poço e esse poço ser um poço produtivo, porque nem todo lugar tem água. Às vezes você pode chegar em algum lugar e fazer a perfuração em qualquer local ali que vai dar um poço seco. E tem outros locais que são melhores para essa questão, né, essas questões de hidrogeologia. E tem locais que realmente, assim, você precisa de fazer um estudo bem detalhado para você conseguir acertar ali um local certo onde está passando uma estrutura armazenadora de água. Então, geralmente, esse é o serviço que mais aparece para mim. Então, eu tenho mais experiência nessa área. Vocês falaram aqui também que a geologia, né? Então, tem que ir para campo, sim, né? Então, e a experiência de campo, né? Vocês que foram colegas, tem alguma situação aí que foi mais marcante? Quando vocês entram na universidade, quando vocês vão ali para as primeiras, né? As primeiras experiências de campo, como é que foi isso para vocês? Arthur, acho que tem bastante história pra contar. A gente sempre trabalhava então, conta quase pra gente aí, no mesmo Arthur. grupo, então sempre tinha algum incidente. Incidente assim, alguma brincadeira, alguma coisa. E campo é totalmente imprevisível. Totalmente. Então, sempre acontece. De início, no segundo semestre, né? Foi terceiro? Terceiro. A gente da geologia ficávamos pensando, e aí? Mochila, compra uma mochila, compra um colete, compra um martelo, compra uma marreta, compra um cinzel, compra um bolo. Mas no final do curso você coloca tudo na sacola e vai se embora. Primeiro campo é uma mochila enorme, no último campo é só uma bolsa. Já passou no teste, já passou. Engraçado que campo de petrologia sedimentar, lá em Coribe, primeira saída do ônibus, todo mundo pega a mochila, mochilão cheio de coisa, só pra ficar 10 minutos em cima do afloramento rochoso. E uma chuva, foi aquele campo tava chovendo muito, muito mesmo. O pessoal perdeu bota porque era muita lama, aí na hora a bota enganchava na lama e ficava só o sol. Foram que 7 dias de campo debaixo de chuva, bem pesado mesmo. 7 dias de campo. A gente gosta de falar para as pessoas que entram no curso que é 1000 maravilhas, né? Mas deixa o pior para depois. Que é emoção. São 7 dias de campo, né? A rotina é intensa. Não é... Infelizmente temos o estigma de que geologia é passeio, mas não é passeio. Muito trabalho. O pau bota pra torar no meio do campo. É caminhonete atolando, com trator tentando desatolar a caminhonete, atolando também. 7 km de caminhada ou mais. E o melhor, vendo a natureza ali, claro, com perneiras, óculos, proteção. E com toda a segurança que é necessária, né? Pra gente não colocar as pessoas em risco aí, né? Eu acho interessante também falar que, assim, às vezes, quando pergunta de campo para geólogo, ele sempre vai falar desses perrengues, né? As dificuldades. Só que, assim, tem que olhar para a parte boa. Isso a gente conheceu muitos lugares bonitos mesmo. Então, assim, pro pessoal que às vezes fica com dúvida, será que eu vou para campo, vai ser esse visto tão pesado assim, tá parecendo que você tá indo carpir um lote, alguma coisa assim. É um pouco pesado, de fato, a gente não pode mentir, mas também não é essa dificuldade toda. Que tipo de materiais, que tipo de trabalho que vocês fazem quando vocês saem em exploração, assim, para campo? O que leva, no caso? Não o que vocês levam, mas eu digo que vocês estão indo ali encontrar, né? O objeto de estudo de vocês, como é que é essa exploração, assim? Na faculdade você vai para aprender, de fato, reconhecer os tipos de rocha e entender as estruturas, como ela ocorre na natureza. Então é mais um campo de reconhecimento, para calibrar os olhos e o estudante aprender, de fato, reconhecer e entender o que está acontecendo na natureza. Quando se forma, já está no mercado de trabalho, você já vai, de fato, aplicando. Então você já reconhece esse tipo de rocha, é lógico, não tem como conhecer todas, são várias, mas com a bagagem que tu tem da faculdade, tu vai para poder conhecer o terreno, o local,
e vai buscando sempre alguma coisa interessante, e essa coisa de interesse sempre vai ter um valor econômico agregado, né? Então você vai de fato procurando algum minério, procurando algum depósito mineral. Então tem essa diferença aí. Se bem que a gente tem campo na faculdade também de geologia econômica, né? Que a gente vai de fato para conhecer os depósitos minerais e entender isso. Mas é sempre procurando alguma coisa de interesse. Sempre buscando algo que tenha algum valor econômico ou alguma questão ambiental também, ou um potencial turístico, não só econômico. Mas às vezes algo que, patrimônio cultural, que agora tem os sítios geológicos, algo de fato que agrega os olhos, uma paisagem bonita, então tem tudo isso. É uma exploração, tipo a uma oportunidade de pesquisa também, Exato. né? De desenvolver estudos. E você, Alice? É sua área? Tem alguma experiência que te marcou mais aí durante a graduação? Como é que foi Assim, para você? Essa parte de campo, na graduação ela é muito legal, né? Porque a gente vai, o pessoal todo mundo da turma, né? A gente tem resenha e tal, é bem divertido, né? Tem as partes assim mais difíceis mas em geral é bem divertido. Então a gente sempre gostou muito de ir para campo na graduação. Só que quando a gente sai da graduação e vai para o mercado de trabalho, aí já fica um pouquinho mais complicado. Eu encaro esse trabalho de campo como sendo um dos maiores desafios para mim dentro da profissão. Principalmente também pelo fato de eu ser mulher. Porque, querendo ou não, mulheres e homens têm as mesmas capacidades, né? Só que na sociedade que a gente vive, as coisas são um pouquinho mais difíceis para mulher. A gente sabe que ainda enfrenta alguns desafios, principalmente nessas áreas, né? De, às vezes, exatas, as engenharias, né? Então, assim, nós como mulheres sendo geólogas, a gente passa por mais dificuldades do que os homens, né? Ainda mais, assim, depois que a gente sai da graduação, porque, por exemplo, na graduação a gente vai para campo todo mundo junto. No mercado de trabalho já é diferente. Quanto mais pessoas vão para campo, maior é o custo daquele serviço. Então, no mercado de trabalho a gente tenta diminuir ao máximo o valor do custo ali, tanto para diminuir para o cliente, como para ficar melhor para a gente também. Então, eu trabalhei muito tempo sozinha em campo. Eu tinha uma escala de trabalho aí de 30 para 10, em que eu ficava 30 dias em campo e folgava 10 dias. E nesses 30 dias eu ficava sozinha, rodando aí de carro, para poder fazer os serviços, e para mim foi um desafio muito grande, né? Conheci muitos lugares legais, como os meninos falaram, né? Mas também passei por muitas dificuldades, né? Mas aprendi muitas coisas e para mim foi uma experiência muito boa. Para ser geólogo tem que gostar muito da profissão, porque tipo assim, não é qualquer pessoa que encara uma profissão de geologia. É muito difícil, tem muito desafio e você tem que ser apaixonado. Se você chegar para um geólogo para conversar com ele, você vai perceber que ele gosta muito do curso, ele gosta muito da profissão. Quando a pessoa não gosta, ela já desiste ali nos primeiros semestres da faculdade. E aí são vários desafios. E aí, já que você puxou, né, para a área de atuação, né, inclusive os desafios, hoje no mercado de trabalho, como é que está a atuação de vocês, né, o que vocês vêm se dedicando mais, as oportunidades, né, que foram aparecendo para vocês a partir aí, então, da UFOB? Atualmente, estou trabalhando como coordenador do projeto Nascentes do Oeste, e desde 2022... eu atuando desde Cocos até Formosa e Mansidão, aqui no oeste da Bahia. E nosso foco é identificar, diagnosticar, recuperar essas nascentes e veredas através das secretarias de meio ambiente de cada município e garantir uma melhor difusão da educação ambiental para as comunidades urbanas. Urbanas eu digo setores, né? E também rurais. E o melhor tentando levar a educação ambiental com foco assim, em nascentes, ou seja, levar as pessoas para conhecer as nascentes, principalmente os alunos das APAES, de Luiz Eduardo, Barreiras e Santa Rita de Cássia, que é algo assim prazeroso. Ver assim, pessoas relatando que antes da virada do milênio, atravessavam um riacho, a água era na goela, e hoje está batendo, na época da chuva, só corre na altura da canela. E com simples cercamentos, a atuação com maquinário, a gente consegue reverter a situação dessas nascentes, voltar a aumentar o volume de água e essas pessoas terem assim, um olhar novo, um pertencimento melhor ao local e ver que realmente dá para mudar o cenário
Um papel de preservação mesmo, né? Já que a gente está enfrentando, né, vários desafios, né? Isso mesmo. Principalmente na área ambiental. E esse é minha atuação agora, desde 2022 até o atual. Estou aí com foco nesse projeto, né? Executado pela Associação de Agricultores Gigantes da Bahia. E isso é bom, até porque abre leques tanto para a UFOB, né, com nossos estagiários, que tem essa oportunidade de conhecer essas nascentes. Eu digo que durante a graduação andamos tanto nos campos aqui na Bahia e não lembro de nenhuma nascente. Vocês lembram de alguma nascente? Não. E agora, 2022 para cá, onde eu vou, pá, tá lá uma nascente. Isso é bom. É uma oportunidade que abrimos para os alunos aqui tanto de geologia, biologia, geografia da UFOB, que tem essa oportunidade, né, de conhecer, vivenciar esse contato com as comunidades e trazer, né, de volta uma nascente que estava dado como morta. São várias áreas que se encontram e vão fazendo um trabalho bem importante ali, né? E aí me conta como é que tá um pouquinho mais da atuação de vocês. Eu sei que vocês também estão empreendendo, né? Então, como é que é empreender na área de geologia? Muita coragem, né? Eu tô empreendendo tem 2 anos, então tá no começo. Realmente é muito desafiador, porque assim, é o que eu sempre comento, além da parte técnica, do conhecimento técnico mesmo que você tem que ter, que a gente adquire principalmente durante a graduação, né, a base, mas tem toda aquela questão de empreender de fato, o administrativo, a contabilidade, então tudo isso você tem que dar conta, é um desafio dobrado. Mas para mim está sendo muito bom, principalmente por essa questão que a gente sempre comenta da escala de campo, né? Quando você trabalha mais em empresa mesmo, prestando serviço para alguma empresa, tu vai muito para campo, principalmente no começo da graduação, tua rotina é muito viajando, e isso acaba sendo pesado para algumas pessoas que gostam de ficar perto da família, ou então que quer uma rotina um pouco mais calma, e para mim essa foi a solução, foi empreender. Não foi fácil, mas agora já estou colhendo os resultados, começando a colher os resultados. Trabalho principalmente com projetos de mineração, que vai desde a pesquisa de fato, da exploração mineral, até a regularização minerária nos órgãos competentes, como a Agência Nacional de Mineração. Então, basicamente, eu vou para campo. Hoje é mais calmo, não é que nem antes, que era somente campo. Metade do tempo eu gasto em campo, metade do tempo em escritório. Uma parte é coletando dados, a outra é tratando os dados e montando os projetos para poder adquirir as licenças e as autorizações de fato para a empresa começar a trabalhar. Como é que é empreender, Alice, sendo mulher na geologia? Então, para mim foi algo assim, não foi algo que eu premeditei trabalhar nessa área que eu tô trabalhando hoje. Foi a oportunidade que apareceu para mim. Quando eu me formei, a gente termina a faculdade assim, meio uma crise existencial de agora o que é que vai acontecer. E a primeira oportunidade que apareceu para mim foi um emprego nessa área de poços artesianos. E aí eu fui trabalhar e não consegui ficar por muito tempo lá, fiquei somente 1 ano na empresa, justamente por essa questão que a gente está falando tanto, que é a questão do campo, né? O geólogo trabalha muito em campo, mas a gente, trabalhando por conta própria, a gente consegue dosar mais essa questão. Então, a gente consegue fazer os nossos próprios horários, consegue ter mais tempo com a família, o que a gente não tem trabalhando na iniciativa privada. Então, eu fiquei por 1 ano nessa empresa, aí eu saí e fui pensar o que eu iria fazer a partir daí. Então, eu comecei a pensar nas possibilidades, né? E aí, aconteceu de surgirem oportunidades para eu trabalhar. Primeiramente, na parte de licenciamento, né? Começou a surgir oportunidade para mim, mas eu comecei a me desenvolver mais mesmo nessa área de poços artesianos, que é a hidrogeologia. Então, hoje, eu tenho a minha empresa, né, em que eu presto esse serviço. Eu faço análise, tanto análise geológica como análise geofísica, né, e hoje eu já fiz atendimentos em vários locais da Bahia que, tipo assim, nunca que eu pensava que eu iria conseguir atuar em todos esses locais, que eu seria procurada para fazer o serviço. E foram portas que foram se abrindo. Então, eu tô seguindo nessa área porque aconteceu de eu seguir nessa área e eu tô conseguindo me desenvolver bem. E futuramente eu posso tentar ampliar para outras áreas, mas no momento eu quero focar mais nisso, me desenvolver mais, adquirir cada vez mais conhecimento para poder expandir o negócio, né? E porque, de fato, empreender, pelo menos para mim, não sei se Léo vai concordar comigo, empreender é muito melhor do que trabalhar
para alguém, né, na iniciativa privada, porque você tem muito mais possibilidades e o melhor, a questão da qualidade de vida. Que hoje, depois da minha experiência no meu primeiro emprego, eu cheguei à conclusão de que a melhor coisa que a gente pode ter na vida é qualidade de vida. Não importa o que eu estou fazendo, desde que isso me permita ter uma vida confortável, uma vida tranquila. Porque não adianta nada eu estar ganhando rios de dinheiro trabalhando em uma coisa que me deixa triste, ansiosa, angustiada e isolada de todas as outras pessoas do mundo, porque eu estou em campo sozinha. E o bacana é que você conseguiu perceber, né, isso que era importante para você, então já uniu ali as suas necessidades com as suas habilidades, e a gente vai vendo que em cada perfil isso, né, aparece e vai sendo adaptado de alguma forma, né? Um gosta mais de ficar em campo, o outro consegue lidar ali também no escritório. Eu perguntei para eles assim, onde é que vocês atuam? Aí eles me responderam, no Brasil inteiro. Então, eu acho que é bem por aí, né? Eles me falaram que onde aparecer, eles topam, eles estão indo. Gente, o papo tá bem bacana, mas a gente, né, precisa ir encaminhando para o encerramento. E aí, para quem ainda está em dúvida ou quem está escolhendo a geologia agora, vai chegar na geologia agora, principalmente aqui com a gente, aqui na UFOB, me diz aí, né, uma dica, o que é que vocês compartilham para essas pessoas, né, para que elas se sintam mais em casa e se sintam mais confortáveis no curso e possam ter essa mesma experiência de vocês, que é se identificar e amar um curso, escolher e levar ele aí para a vida. Pois bem, o recado que eu dou é o seguinte, curta o curso, mas com responsabilidade. Porque ele vai cobrar mesmo, arrancar seu couro uma vez, passar um alquinho ali, mas é de boa. É para maturidade. Vai ter reprovações? Vai. Mas são nas reprovações que você vai construindo a sua estrutura. Até porque, como o nosso colega disse aqui, depois que você sai da faculdade, o ambiente é outro. E você vai levar rasteira. E a hora que você vai subir também. E essas reprovações durante o curso, pode se tratar como um remedinho pro coração, para ele calejar um pouquinho, para posteriormente. Mas viva mesmo, se entregue ao curso, principalmente às disciplinas da geologia, as idas ao campo. Busque até aquele faro de geólogo, né? De já olhar ali na natureza, bater aquele scanner, entender a litologia, as rochas ali da região, e conversar com o povo, se entrosar com sua turma, e melhor, curta a liberdade que vocês terão quando chegar na disciplina de mapeamento, tanto sedimentar, metamórfico e geológico, porque vai ser você e sua equipe, no clássico exemplo de um ambiente de trabalho mesmo, onde a meta de vocês é pegar um carro, traçar as áreas que vocês devem traçar e colocar no papel a forma mais clara possível e real a estrutura geológica do terreno, sem a necessidade do professor ali do lado, e a confiança plenamente em vocês. Claro, se tiver errado dá para saber na hora, não dá para burlar a geologia, mas é bom, isso é gratificante. A parte que eu mais gostei do curso de geologia foi essa, dos mapeamentos, a liberdade que a gente tem de poder aplicar tudo aquilo que foi aprendido durante o curso. E te forma como um profissional, né? Vai fazer a diferença lá na frente para você. A dica que eu dou, principalmente para quem escolher o UFOB, é aproveite as oportunidades. Principalmente na minha época, quando eu estava estudando, a gente teve muitas oportunidades. Até os professores também. Os professores da geologia são muito solícitos e muito abertos. Então, assim, em alguma necessidade especial, eles estão dispostos, de fato, a ensinar. Dá para perceber o comprometimento deles. Além disso, os projetos. Faça PIBIC, faça monitoria. Todas as oportunidades que a universidade oferece, faça. Porque isso está te preparando como profissional e está te preparando para o futuro. Às vezes você não quer seguir o mercado de trabalho, quer seguir a área acadêmica. Aqui te dá muita base para isso. E também para o mercado de trabalho. Às vezes tem um colega ou algum professor que pode te indicar para algum estágio, algo do tipo. Então, minha experiência, principalmente aqui na UFOB, foi isso. Que se eu pudesse resumir uma palavra, foi oportunidade. Eu tive muitas oportunidades aqui que a universidade me ofereceu, principalmente através dos professores e o programa em si do curso de geologia. Bacana. Que recadinho que você deixa? Bom, eu acho que se para as pessoas, né, que estão nos assistindo,
teve, né, esse despertar do interesse para entrar para geologia, eu acho que você tem que ter na sua cabeça que vai ser uma trajetória muito difícil, você vai passar por muitos desafios, mas se é o que você quer, você vai conseguir. Não importa se alguém está dizendo para você que você não tem o perfil da geologia, você não vai conseguir, ou você vai desistir no primeiro desafio, porque, tipo assim, a gente passa por muitos desafios, mas cada vez que a gente vence esse desafio que aparece na nossa vida, ou na carreira acadêmica, a gente vai percebendo como a gente é capaz de conseguir aquilo que a gente tanto tem vontade. E às vezes a gente consegue algo que a gente nem imaginaria nos nossos melhores sonhos que a gente seria capaz de fazer. Então, principalmente a pessoa tem que acreditar em si e correr atrás para conseguir, como eu disse, aproveitar as oportunidades, né? Porque elas sempre surgem no ambiente acadêmico, na UFOB, mas principalmente a gente precisa acreditar que a gente consegue, porque se a gente não acreditar, ninguém vai acreditar na gente. É uma trajetória difícil, mas se é um sonho que a pessoa tem que correr atrás, que ela vai conseguir. E vale a pena, né? Sem dúvida. Vale a pena, que eu tô vendo, assim, desde o começo, os olhinhos brilhando, eu vejo que eles são muito felizes com a escolha, né? A realização. E eu tô muito feliz, a gente tá chegando no final, agradeço cada um de vocês pela presença, disponibilidade, quem viajou, né? Teve que viajar 400 quilômetros para estar aqui. Então a gente vai encaminhando pro final. Esse foi mais um episódio do Viver o FOB. E não se esquece, curte, compartilha esse episódio se você gostou. Está disponível em todas as plataformas e também no YouTube. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.